Se você tem 90 dias para o exame 47 do AB e está se perguntando se dá para fazer um preparo completo nesse tempo, a resposta é sim. Mas, para realmente fazer um bom uso desses 90 dias e estar preparado para o dia da prova, você precisa tomar alguns cuidados e estudar da forma certa. E para ajudar você nessa jornada, eu separei 4 etapas essenciais e, se você seguir certinho, você tem tudo para fazer um ótimo preparo e vencer o exame 47 da AB. E o primeiro passo é entender bem a lógica do tempo de estudo. Quem me acompanha aqui no canal com certeza já me ouviu dizer isso antes, mas é a pura verdade, então eu vou repetir. Quem não sabe o tempo de estudo que realmente tem mais chances de reprovar do que de passar. Infelizmente, o tempo é algo que delimita o seu estudo. Então, não adianta nada se inscrever em um curso enorme de 1000 horas de duração se você tem apenas 3 meses para a prova. Porque dividindo 1000 horas por 90 dias, você teria que estudar quase 11 horas por dia para concluir 100% do curso a tempo. Então, se na sua realidade de vida você tem, por exemplo, 3 horas por dia para estudar, você só conseguiria estudar 270 horas no final desses 90 dias. O que não daria para concluir nem 30% de um curso gigante de 1000 horas, que inclusive é o padrão desse cursinho de videoaula que tem por aí. Ou seja, evite ser vítima de propaganda desses cursinhos gigantes que existem por aí. Pois se você tem apenas 90 dias até a prova e menos de 11 horas por dia de estudo, você não vai conseguir completar eles a tempo. Um curso pro AB é igualzinho a um tênis. Você pode comprar o tênis mais completão do mundo, com todas as tecnologias de ponta, mas se ele não couber no seu pé, ele só vai te machucar. Para fazer a escolha certa de curso para você e para o tempo que você tem disponível, é necessário fazer esse cálculo simples que eu já mostrei, da quantidade de horas de aula do curso divididas pela quantidade de dias até a prova. Fazendo esse cálculo, dá para ter uma ideia bem precisa se você vai conseguir encaixar esse curso na sua rotina e fazer um preparo completo, ou se você vai precisar de se preparar de outra forma. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Na época que eu estava me preparando para o meu exame, eu fiz esse cálculo e vi que tinha 3 meses para a prova e no máximo 3 horas por dia para estudar. Então ficou bem claro que qualquer curso muito extenso estava fora das minhas possibilidades de estudo. Mas uma coisa positiva que eu percebi no meio do caos da preparação do estudo solo que eu tive que fazer é que o OAB não usa cursinho de videoaula para criar a prova. A prova do OAB é e sempre será 100% baseada na letra da lei. Ou seja, você não precisa de um cursinho de videoaulas para fazer um ótimo estudo. Você precisa apenas de um Vademecum atualizado ou do site do Panal para realizar a segunda etapa, que vai te levar até a aprovação, que é estudar pela letra da lei. E eu sei que quando eu falo estudo pela letra da lei, muita gente treme na base porque não está acostumado, tá bitolado em assistir videoaula de forma passiva, nem sabe como fazer um estudo pela letra da lei. Mas é como eu já disse, o exame do OAB é e sempre será 100% baseado na letra da lei. Então, não tem fonte melhor de estudo do que isso. E eu sei que pode até parecer que você precisa ficar sentado assistindo aulinhas de alguém, mas do que adianta 1000 aulas para assistir se você não vai conseguir ver nem metade delas até o dia da prova? Com 90 dias para estudar, não dá para ficar tentando assistir a aulinha até cair no sono. Não se você realmente quiser estudar de forma eficiente e passar na prova. Estudar de forma direta pela letra da lei vai ajudar você a cobrir muito mais informação em muito menos tempo de estudo, que é exatamente o que as pessoas com 90 dias precisam fazer para ter um bom preparo até a prova. Sem falar que muitas alternativas corretas das questões da prova são cópia literais do texto da lei. Então, estudando por ele, você vai conseguir identificar com muito mais facilidade a resposta certa da questão. Mas claro que não adianta apenas pegar o Vademecum e ficar lendo a lei aleatoriamente. Para estudar pela letra da lei, você precisa da terceira etapa, que é saber o que focar no seu estudo. A lógica é bem simples. A OAB não consegue cobrar todo o curso de Direito em uma prova com apenas 80 questões. Então, ela precisa priorizar algo e é óbvio que ela vai priorizar aquilo que ela acha mais importante. E um assunto importante geralmente é cobrado em mais de uma prova. Então, as provas passadas da OAB são um verdadeiro mapa do que priorizar no seu estudo. É sério, se você fizer análise das provas passadas como eu faço, você vai ver que a OAB tem muito mais chance de repetir esses assuntos que ela acha importante em outras provas. Para você ter noção, na época que eu estava me preparando, eu analisei 10 provas passadas da OAB e eu criei uma análise com todos os assuntos indicando seus respectivos artigos de lei, né, que eu teria que estudar, bem parecida com essa foto aqui. Depois que eu passei no exame, eu fui conferir essa minha análise com a prova
e percebi que 66 questões da prova do AB batiam os assuntos da minha análise. E até hoje eu atualizo essa análise para os alunos da minha mentoria, para conseguir indicar para eles ponto a ponto o que deve ser estudado e em que ordem deve ser estudado para potencializar ao máximo o estudo. Para você ter uma ideia, no exame 46 de agora, a resposta de 65 das 80 questões do exame estavam na minha análise, o que deu mais de 80% do exame nas mãos de quem estudou pelo que eu indiquei. Ou seja, estudando apenas o que eu separei na minha análise, o preparo ficou muito mais preciso e foi exatamente isso que me fez passar estudando com pouco tempo que eu tinha na minha época e que continua ajudando os alunos da minha mentoria a passar também. Por isso, se você tem 90 dias para a prova, é super importante fazer esse tipo de análise para identificar quais assuntos você deve focar sua atenção durante o seu estudo e também quais assuntos você nem precisa olhar. Ai, Rayane, mas analisar 10 provas passadas vai gastar muito tempo, né? Primeiramente, não é um gasto de tempo, é um investimento do seu tempo da melhor maneira possível, porque você vai estar identificando exatamente o que precisa estudar. Mas, sim, fazer uma análise completa como a que eu faço não é como sentar a bunda na cadeira e fingir que está prestando atenção em uma videoaula chata de algum professor. Criar sua própria análise vai exigir tempo e dedicação, mas é algo que vai aumentar muito suas chances de passar, além de ser uma forma de estudo em si. Agora, se você acha que não vai ter tempo para fazer uma análise completa dessas, ou não quer parar para fazer do zero uma e prefere algo já pronto para só seguir ali, você pode vir fazer parte da minha mentoria. Nela você vai ter acesso à minha análise pronta e atualizada, vai entender a estratégia completa de preparo para a primeira e segunda fase do AB e ainda tem a minha mentoria individual por WhatsApp comigo mesma. Se quiser saber mais detalhes, é só acessar o link que eu coloquei na descrição. Bem, sabendo o quanto tempo de estudo você realmente tem, sabendo o que estudar e fazendo o estudo pela letra da lei, fica faltando apenas a quarta etapa, que é a prática com questões. É super comum encontrar pessoas que acham que estudaram bem, mas quando chegam lá na prova, parece que quase nada do que estudou ficou na cabeça. É tipo aquele filme que você viu e acha que lembra de tudo, mas quando um amigo pergunta o sobrenome do personagem principal, você não sabe responder. Estudar sem praticar com questões gera essa falsa sensação de que você entendeu o que estudou, mas é na prática que a gente fortalece as conexões neurais da informação que a gente está estudando para conseguir lembrar delas na hora da prova. Ou seja, para fazer um bom estudo, você precisa saber no que focar, estudar pela letra da lei e praticar todos esses assuntos por meio de questões. E nessa prática com questões, você vai identificar o que ficou bem gravado e também aquilo que você estudou, mas acabou não gravando bem e precisa passar por revisão. E é sério, essa etapa de treino com questões após o estudo com a letra da lei é essencial. Tão essencial que no meu método eu faço questão de colocar um banco de questões comentadas com as questões das provas passadas do OAB já separadas de acordo com a análise das cores dos assuntos que eu coloco lá, para os meus alunos poderem fixar o conteúdo estudado. Bem, essas foram as 4 etapas e se você aplicar exatamente como eu passei aqui, você tem tudo para usar da melhor forma possível esses 90 dias que você tem até a prova. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: estudar bem não é estudar muito. Estudar bem é estudar de forma inteligente no tempo que você tem. E se você aplicar bem essas 4 etapas que eu expliquei no tempo que você tem tudo para conseguir a sua aprovação também. E se quiser entender como eu ajudo centenas de pessoas todos os anos a passar no AB estudando de forma mais inteligente e estratégica, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, que lá tem todos os detalhes da minha mentoria e até um WhatsApp de contato para você falar comigo. Gratidão por me acompanhar até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal ou lá na minha mentoria, estudando para vencer esse exame de uma vez por todas. Até a próxima!